Fala, noturnos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o box Monstros Reais. Então se liga aí no vídeo. Antes de mais nada, já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no nosso canal, me siga nas redes sociais, que lá eu falo sobre literatura todos os dias. E deixa aqui no comentário qual desses 3 livros você mais tem vontade de ler, ou se você comprou o box, qual que você mais gostou. Eu comprei esse box aqui logo depois da pré-venda, vocês sabem que eu não gosto muito de comprar coisas na pré-venda, porque eu fico muito ansioso para receber aquilo dali, e comprando depois parece que chega mais rápido. Esses 3 livros que vêm no box são o livro da história do Ed Gein, o livro da história dos irmãos Menendez e o livro do Jeff Dahmer, que é o maior deles e que foi o último que eu li. Terminei ele no começo desse mês, ontem saiu resenha lá no nosso Instagram também sobre ele. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos 3 pela ordem em que eu os li. Comecei pelo livro do Ed Gein por 2 motivos, porque é o menor, e também porque era o que eu achei que ia gostar menos, tá? A capa dele, a capa de todos eles são lindíssimos, né? Olha só isso daqui, bem vermelho, tem a foto do Ed aqui atrás. Tá toda a história do Ed Gein, tem algumas fotos também, ó, que são bem interessantes. É daqueles livros bem completos de true crime, apesar de ele também não ter referências bibliográficas. Isso é uma coisa que me incomoda bastante nesse tipo de literatura, quando não existem essas referências bibliográficas. Um dos outros motivos, e que foi o principal por eu ter pego esse livro aqui primeiro, foi porque ele é escrito pelo Harold Chester, que é o meu autor favorito desse tema. Já tem vários livros dele lançados pela Dark Side, e é o cara que é referência para mim na escrita de true crime. Nos outros livros dele constam referências bibliográficas. Não sei porque nesse daqui não veio, tá? E é uma coisa que eu sinto bastante falta mesmo. Talvez por a gente já saber de onde ele está tirando essa história, ou talvez por ele não ter usado tanto as informações de outros livros e de outros trabalhos aí, de investigações, e ele escolheu contar a história muito parecido com como está sendo a série da Netflix agora, mas o livro é melhor. O livro me surpreendeu bastante. Eu tenho um problema com o Ed Gein, tá? Dentre os monstros reais aí, dentre os serial killers, porque eu acho a história dele muito bizarra, assim, né? É uma coisa muito... Ela passa do crime, assim, né? É uma coisa completamente nojenta, né? O que ele fazia com os corpos, e vai mais pro lado do terror, e esse terror meio insólito, é uma coisa que não me atrai muito na literatura, e eu nunca procurei ler muito sobre o Ed Gein. A outra experiência com ele tinha sido uma graphic novel que eu tinha achado interessante, mas também tinha ficado com esse receio por causa das bizarrices dele. Mas esse livro é muito bem escrito, me surpreendeu muito, porque o Harold Chester consegue construir a história como um true crime, deixando um pouco esse lado bizarro de levar... Eu sinto que, inclusive, a série da Netflix faz muito isso, tá? De levar as coisas pra parte doentia, pra parte de que mostrar aquilo ali como um terror, de olha o que esse cara fazia com os corpos e tudo mais, e não. Ele consegue construir uma história, uma narrativa muito boa, tem um storytelling muito bem formado, e mais do que isso, ele vai falar sobre o julgamento do Ed Gein, vai falar sobre hipóteses dele não ter matado todas aquelas pessoas e só ter mexido com o corpo dela, só ter violado túmulos e tal. Então isso eu achei bem interessante, um lado da história que eu realmente não conhecia, que fica fora da série da Netflix. A série da Netflix não dá tanta visão para isso, mas o Harold Chester, nesse livro rápido, é um livro, é o menor dessa série, tá? São um pouco mais de 320 páginas, e que faz valer a pena essa história. Foi um livro que me surpreendeu muito, lendo achando que ia ser o mais fraco do box, mas fui surpreendido e gostei bastante da história. Depois disso, eu fui para o segundo livro, que é o dos irmãos Menendez, tá? E essa era uma história que eu conhecia muito pouco. Minha primeira experiência com o caso foi através da série da Netflix, né? E eu não gostei da série, acho que vai por um caminho meio chato, assim, de querer mostrar, sexualizar muitas coisas. Eu não achei isso legal. Não conhecia o escritor desse livro também, que é o Ronald Rand, e depois eu fui descobrir por que eu não conhecia, porque ele foi um jornalista que atuou muito no caso, principalmente na parte dos julgamentos, porque ele fez tantas investigações
investigações sobre os irmãos, tantas investigações sobre o assassinato dos pais deles, que ele foi usado como testemunha do caso, né? As coisas que ele ia descobrindo eram usadas no julgamento e ele teve uma presença muito forte naquilo dali. Então, propriamente, ele não é um baita escritor de true crime, né? Ele está falando sobre um caso que ele cobriu e um caso bem específico. Eu achei isso muito interessante. Gosto demais de livros escritos por jornalistas. E dos 3 livros do box, foi o livro que eu mais gostei, tá? Talvez por não saber tanto sobre a história dos irmãos, mas principalmente pela visão, pela maneira como o Ronald Rand escreve e também porque ele tenta não ficar, e também porque ele faz um trabalho jornalístico bem interessante sem escolher um lado, tá? Ele vai falar tanto do lado dos pais, e aí tem um ponto que eu gostei na história, mas que pode ser visto como algo ruim ou algo que não deveria ser feito, que ele meio que criminaliza uma das vítimas, que é o pai dos irmãos Menendez, né? O senhor Menendez, lá o Menendez Sênior, que, cara, ele era um homem muito escroto, tem hipóteses de que ele tivesse abusado de várias crianças, inclusive dos filhos, e ele é um cara que era muito importante no cenário musical na época que ele foi assassinado. Ele era o principal empresário dos Menudos, por exemplo, então tem inclusive um desenrolar de história que vai falar do Rick Martin, que vai falar dos outros garotos ali da banda, que vai ligar eles ao caso também. Então achei isso tudo muito interessante, muito surpreendente a maneira como o escritor constrói essa história, que ele conta tudo isso, é muito, muito forte mesmo, e dá várias versões, vários lados, vai falando sobre a polícia, sobre erros de policiais também. Então eu gosto muito de livros de true crime que tratam do assunto dessa maneira, e esse daqui faz isso com perfeição. É o livro que eu mais gostei do box, e, cara, muito, muito bom mesmo. Se você tivesse que comprar um dos 3 livros, eu não tenho a menor dúvida de que esse daqui é o livro fundamental desse box, tá? Por vários motivos. Porque ele é o único livro sobre os irmãos Menendez que ganhou aí o mainstream. Livros sobre o Jeff Dahmer, vou falar já um pouquinho mais sobre isso, a gente tem muitos. Livros sobre o Ed Gein, a gente tem alguns, mas são histórias bem mais conhecidas que essa daqui, e que segue tendo reviravoltas, né? Até o começo do ano aí ainda estava em questão de julgamento dos irmãos, pedido de que eles fossem liberados e tal. Então é uma história bem interessante, e é a história que desses 3 aqui é fundamental para você. Esse livro não pode faltar na sua estante. E para encerrar, fui ler o do Jeff Dahmer, tá? Eu deixei ele por último porque era o que eu tinha mais expectativa, por 2 motivos. O primeiro, porque a história é a do Jeff Dahmer, é uma das histórias que mais me atrai na literatura criminal, é uma das histórias também mais abordadas nesse tipo de livro. Quando lançam um podcast falando sobre true crime, ali nos 10 primeiros episódios vai rolar Jeff Dahmer. Tem série na Netflix que eu também não gostei muito, tem vários outros livros, inclusive o pai do Dahmer faz um livro, né, Meu Filho Dahmer. Minha primeira experiência com true crime, tá? Eu não tenho certeza se foi exatamente a primeira experiência, mas foi a minha primeira experiência com graphic novel, e foi um dos 5 primeiros livros que eu li de true crime, sem nenhuma dúvida, que foi o Meu Amigo Dahmer, que eu gostei demais. Depois fui descobrir nos Estados Unidos que aquela publicação era uma publicação mais antiga, mas que é de um colega do Dahmer que conviveu ali na adolescência com ele, e faz uma graphic novel muito, muito, muito legal mesmo, e passei a amar a graphic novel depois deste livro sobre o Dahmer. Então eu já conheço a história muito bem, já vi tudo que sai sobre o Dahmer eu acabo comprando, gosto, é uma das histórias que me atrai pelo... Tem muita bizarrice também, né? Tem a questão do canibalismo, a questão dele abusar das pessoas, mas a mente do Dahmer é algo muito interessante, né? Dá pra fazer vários personagens através dele, baseando em algumas coisas que ele tinha na mente, a maneira como ele escondia os crimes, a maneira como ele conseguia não ser pego. É um dos maiores serial killers, acho que do lado do Ted Bundy, são os maiores monstros aí que a gente teve no mundo. E o segundo motivo é que o primeiro livro completo sobre o Dahmer, que é escrito por um brasileiro. A gente já tinha tido o livro da Ilana Casoy, que falava sobre monstros, né, sobre assassinos em série, que foi... Possivelmente tenha sido a minha primeira experiência com True Crime, tenha sido essa série aí da Ilana, e que ela fala sobre o Dahmer, é uma das pessoas que ela aborda, é um dos assassinos que ela aborda. O próprio Harold Chester, no Mindhunter Profile, também lançado pela Darkside, fala sobre criminosos americanos e fala sobre o Jeff Dahmer também. Mas a gente nunca tinha tido um livro
todo sobre Dahmer, escrito por um brasileiro, e quem escreve esse livro é o Daniel Cruz, que é o cara que mais conhece o True Crime no Brasil, um baita escritor. Mantém um site muito interessante sobre o assunto, oavcrime.com, então, cara, lá ele posta sobre casos criminais de todo mundo, muito inteligente, escreve bem pra caramba, um dos melhores escritores do tema também, então estava muito ansioso por esse livro e deixei ele por último para poder saborear ele também, porque ele é o maior de todos, são mais de 600 páginas falando sobre Jeff Dahmer, também com fotos no final, deixa eu mostrar aqui para vocês, esse sim com referências bibliográficas, porque o Daniel não deixaria de fazê-las. E, cara, eu gostei muito da construção dele, a maneira como ele conta a história é uma maneira muito interessante. Ele vai falando dos crimes primeiro, vai falando sobre a vida do Dahmer, vai colocando detalhes. Fica claro para quem está lendo e quem já conhece o resto da bibliografia sobre o assassino que ele faz um compilado sobre tudo que já foi publicado e vai inserindo no livro dele, mas tem um problema para mim que foi o que pegou demais, que é o fato de eu já conhecer muito sobre o Jeff Dahmer, já ter visto tudo sobre o assassino e as informações que foram trazidas dentro da história, por mais que tenham sido colocadas de uma maneira melhor, tenham sido construídas de uma maneira muito mais interessante, reúna tudo num só livro, são informações que eu já conhecia, e aí me desanimou bastante. Foi o livro que eu menos gostei, impressionantemente, porque eu achei que ia ser o que eu ia mais gostar, dei 4 estrelas para ele, mas também é um livro que eu gostei pra caramba. E aí entra um segundo ponto aí, falando sobre diretamente o box, falei que o indispensável é o caso dos irmãos Menendez, mas se você nunca leu nada sobre o Dahmer, se você não conhece tão bem esse serial killer, ou se você quer estudar melhor a mente dele, esse livro aqui sim é indispensável, porque ele reúne tudo de todos os outros livros, todas as informações da série, de tudo, tá aqui dentro, porque o Daniel Cruz faz uma edição definitiva, digamos assim, sobre o Jeff Dahmer, e é o livro mais completo, é o livro com uma melhor escrita, é a obra mais extensa sobre o assunto, e o melhor livro sobre Dahmer. Mas, para quem já conhece, tem essa questão, tem essa pegada de que são informações repetidas, que acabam tornando o livro repetitivo para quem já conhece, não que ele seja repetitivo dentro dele, né, mas ele repete informações pegadas de outros lugares, informações construídas ali pelo escritor, e o livro é muito grande, o livro tem o tamanho dos outros dois juntos, e isso torna ainda mais cansativo essa parte, esse contexto de leitura, e para mim foi um livro muito cansativo. Demorei para conseguir terminar ele, foi difícil, estava viajando ainda, estava meio cansado, com a cabeça não tão focada, também contribuiu para não ser um livro que eu amasse do jeito que eu achei que eu iria amar. Fazia tempo que eu queria trazer esse vídeo para vocês, queria falar sobre esse box, faz alguns meses que eu tenho ele já, acho que eu fui lendo um por mês, e o livro do Jeff Dahmer acabou atrasando esse vídeo. Queria falar, pretendo fazer um vídeo falando só sobre o caso dos irmãos Menendez também, que tem muita coisa interessante ali sobre a literatura. Então, como conclusão para vocês, falando sobre cada um dos livros rapidinho. O livro do Ed Gein, para quem não conhece a história, é bem completo, bem legal, é a melhor opção para você conhecer esse assassino bizarro. É uma história pesada, mas que o Harold Chester consegue deixar ela um pouco mais leve, e é bem melhor do que a série que tá no hype agora aí na Netflix. Caso dos Irmãos Menendez é o livro perfeito, conta muita história, é de uma pessoa que esteve dentro do caso, que investigou o caso, que fez matéria sobre o caso, que foi testemunha do caso, então é um livro indispensável. Para mim, o melhor do box, e inclusive um dos melhores livros de True Crime do ano, talvez o melhor. E para encerrar, Jeff Dahmer, a mesma história de sempre, mas o livro completo, o livro que engloba todos os outros livros, o livro com melhor construção e melhor escrita. Então, se você não conhece a história de Jeff Dahmer ou conhece pouco, compre o livro de Jeff Dahmer, que é indispensável, você vai conhecer minuciosamente um dos maiores serial killers da história. Se você já conhece toda a história do Dahmer assim como eu, quer algo novo, algo que não tem livro a não ser esse aqui no Brasil falando sobre o caso, vai no caso dos Irmãos Menendez, porque é uma história surpreendente, é bem interessante e muito bem escrito. Então é isso, me conta aqui se você comprou o box, se você tem o box, se você comprou um dos 3 livros, qual dos 3 livros você tem mais vontade de ter. Está aí o trio dos monstros reais.